Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom estarmos iniciando mais um dia, a semana, hoje, segunda-feira, 23 de maio, dia da Juventude Constitucionalista. Queremos parabenizar a todos os jovens, a toda a juventude pela passagem deste dia histórico. Logo mais estaremos ouvindo a primeira parte da mensagem que nós transmitimos durante a abertura da 22ª Conferência do Simpósio sobre a Família. Nós tivemos durante vários dias, durante o mês de maio, aos domingos, mensagens alusivas à família. E nós tivemos a honra, a alegria de pregar na abertura. E você vai ficar agora sem perda de tempo com a primeira parte desta mensagem sobre o altar, construindo o altar, restaurando o altar da sua família. Versículo 30. Vamos ler. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, só até aqui. Pedimos-te, ó Pai, mais uma vez que tu ilumines a nossa mente, inspires o nosso coração, derrame luz nessa manhã para todas as famílias aqui reunidas, a fim de que nós, à semelhança de Elias, que restaurou o altar que estava em ruínas, nós possamos também restaurar o altar do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, que algumas estão em ruínas, outras já foram destruídas totalmente. Eu te peço que nesta manhã tu fales ao nosso coração através de toda a exposição da tua palavra. Fala-nos nesta manhã mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Todos nós conhecemos a história do texto que nós lemos. Os deuses pagãos haviam infiltrado-se em toda a terra de Israel. E Baal era o deus mais venerado, era o deus mais adorado. Eles haviam substituído Deus que criou os céus e a terra por outros deuses. E Baal, os Baalins também, que eram vertentes do deus Baal, estava, portanto, sendo adorado, e muitos judeus estavam sendo orientados e também tentados a adorar o deus Baal. Era um momento muito desafiador para todo o povo escolher qual Deus a quem eles deveriam seguir e servir: o Deus que criou os céus e a terra, ou o Deus Baal. E aí, meus irmãos, Deus levanta o profeta Elias, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e ele faz um desafio para toda a nação que estava ali, representada por ele como Deus de Israel, e aqueles 450 falsos profetas de Baal, que estavam ali fazendo todo aquele trabalho de proselitismo, de influência, para que as famílias e as pessoas de Israel passassem a adorar ao Deus Baal e não o Deus de Israel. E aí Elias, levantado pelo Espírito Santo de Deus, orientado, instruído, faz um desafio. Ele é orientado para que lá no topo do Monte Carmelo, nós já estivemos lá várias vezes, e esse monte, ele faria um desafio. Ele iria erigir um altar e depois ia colocar uma novilha lá para ser oferecida em sacrifício. Só que aquele altar seria tomado não pelo fogo humano, mas um fogo divino, um fogo que seria vindo do céu, oriundo do céu. E aí o desafio foi feito.
olha, vocês vão clamar ao Deus Baal e eu vou clamar ao Deus de Israel. E o Deus que ouvir e atender, derramando, fazendo cair fogo do céu e fazendo com que esse novilho seja oferecido em sacrifício, esse será o Deus que deve ser adorado e deve ser invocado. E assim foi feito. Ele erigiu o altar com 12 pedras. Inclusive eu quero aplicar aqui uma ligeira ilustração. As 12 pedras simbolizavam as 12 tribos de Israel, que mais tarde também seriam substituídas pelos 12 apóstolos. Mas eu quero aplicar aqui uma lição para a gente. Aquele altar que foi erigido com 12 pedras, poderíamos aplicar para nós que temos 12 meses do ano. E esses 12 meses, eles não podem deixar de ser invocado, buscado pelo Deus de Israel. E no altar de Deus, no altar que Elias tinha erigido, tinha levantado, é apenas uma aplicação. E assim foi feito. Elias deu oportunidade, olha, vocês são maioria, são 450, vocês têm a prioridade, invoquem ao Deus Baal e busquem-no, até que ele mande fogo, cair fogo para consumir esse sacrifício, este holocausto. E eles passaram a manhã, a tarde, Elias ironizando aqueles 450 falsos profetas, disse, olha, vocês busquem e falem mais alto, porque certamente ele não está ouvindo. Ele deve ter ido atender alguém, deve ter ido fazer alguma necessidade, e por isso não vai, ele está demorando-se a atender. Só que quando foi ao entardecer, eles já se esquartejavam, lutavam, e Baal não respondeu, e jamais iria responder, porque Baal não era um Deus que houvesse vida nele. E depois de muita luta e decepções, Elias disse, agora eu vou invocar o Deus de Israel, e vocês vão ver que ele vai consumir o holocausto. Fez um rego ao redor, colocou água e invocou ao Deus de Israel, e Deus mandou fogo e consumiu o holocausto. E todos aqueles que estavam ali gritaram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Depois que o altar que estava em ruínas foi erigido, e diante daquele desafio, todos acreditaram e todos reconheceram que Deus era realmente quem deveria ser entronizado, invocado para ser adorado e ser buscado. Louvado seja o nome do Senhor. Os 450 falsos profetas de Baal, Elias disse que eles fossem lançados no vale do Quizon, é um riacho que corre lá no pé do Monte Carmelo, Quizon. Quem vai a Israel vê lá o lago, o rego que corre, e eles todos foram mortos ali. Ou seja, aqueles falsos profetas que estavam trazendo confusão na mente do povo foram todos mortos. Esse é o episódio do qual o verso 30 descreve o texto que nós lemos, que é o título ou é o tema do nosso simpósio. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. O altar estava em ruínas por causa da idolatria. O altar estava em ruínas porque o povo tinha deixado de invocar a Deus e adorar o Deus Baal. O altar estava em ruínas porque o povo tinha desprezado a lei, tinha desprezado a palavra, tinha desprezado os ensinamentos, tinha desprezado as escrituras, que é onde está todo o embasamento para a família, para uma nação. A própria escritura sagrada diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós vemos com muita tristeza um país como o nosso, o Brasil, um país tão rico, ao invés de ter constituído o Senhor Deus dos exércitos de Israel, que criou os céus e a terra, invoca uma senhora chamada Aparecida. Isso é maldição, isso é idolatria, isso é pecado. Então uma nação que constitui
uma senhora como deusa, não pode ser uma nação que tem a bênção de Deus. Então vem maldição. Muitas vezes nós vemos este país sofrer tantas dificuldades em vários segmentos da nossa sociedade por causa desse pecado da idolatria. Mas vamos aplicar isso aqui para o altar da nossa casa, da nossa família, e nós vamos dar um título: reerguendo o altar no lar. Amém? Reerguendo o altar no lar. Assim como o altar estava em ruínas lá no monte e foi erigido, foi restaurado, foi reconstruído por Elias, com aquelas 12 pedras foi colocado o sacrifício, e Deus mandou, depois que ele invocou, veio fogo do céu para provar que Deus era o único que deveria ser adorado e não Baal. Como o único Deus que deve ser invocado e adorado nesta nação não é uma senhora, nem Aparecida, nem quem quer que seja que for, senão o Deus que criou os céus e a terra. E esse altar precisa de ser restaurado, e começa na casa, começa no lar, começa na família. No texto que nós lemos, depois dele erigir o altar, ele invocou a Deus. Invocar significa orar, clamar. A própria Escritura Sagrada nos diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E aí, meus irmãos, nós podemos aplicar aqui que o altar que deve ser reerguido no lar, na casa, na família, é o altar para o lugar de oração. Precisamos de lançar a lenha da oração. Nós cantamos um corinho que diz: o nosso corpo é holocausto vivo, devemos colocá-lo no altar. E se a gente jogar lenha, lançar lenha, o fogo não vai se apagar. O fogo aqui, meus irmãos, evidentemente o corinho fala do fogo do Espírito Santo, mas queremos falar aqui sobre o lugar da oração. Antigamente, a gente tinha momentos de oração na família. E eu pergunto hoje: como é que vai a sua família? Há um momento de oração? Se não está havendo um momento de oração em família, é porque o altar do seu lar está em ruína. Antigamente a gente parava para ter o culto doméstico. Será que algumas famílias ainda hoje realizam culto doméstico? Momento de oração com a família? Será? Ou às vezes vamos à mesa fazer a refeição e sequer nos lembramos de orar agradecendo a Deus pelo pão nosso de cada dia que está posto sobre a mesa. Precisamos, portanto, de restaurar, reconstruir, reerguer o altar para o lugar de oração. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 1 a 5, nós encontramos Deus fazendo uma recomendação lá no Antigo Testamento. Ele diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que se te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes os seus estatutos e mandamentos, que eu hoje te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás atentando em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te.
também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Havia, meus irmãos, uma conscientização por parte do povo, que com o tempo deixaram de observar, não foi observado pelo povo, deixaram de considerar aquele momento em família. Será que hoje nós temos esse momento de oração com a família? Se esse simpósio que nós estamos iniciando hoje aqui, no mínimo, não aplicarmos essa lição no nosso coração, foi em vão. Porque se você está sabendo, você está sendo conscientizado que esse altar é o primeiro que deve ser restaurado, e você sequer vai dar a menor importância, você não teve nenhum proveito esse simpósio para a sua família. O altar vai continuar em ruínas, o altar do lugar da oração vai continuar precisando de ser reerguido. Queria citar um exemplo de Jó. Lá no capítulo 1, versículo 5, nos diz que todos os dias os filhos de Jó, eles iam para a casa dos seus irmãos e se banqueteavam. E aí Jó, no final do dia, chamava os seus filhos, reunia, orava por eles, e todos os dias de madrugada ele orava dizendo assim: pode ser que algum dos meus filhos tenham cometido algum pecado, então Senhor, perdoa-lhes os pecados cometidos. Jó era um patriarca cujo altar estava sempre erigido, sempre erguido, nunca esteve em ruínas. E Satanás tinha tanto desejo de arruinar o altar que Jó havia erigido, que destruiu tudo que ele tinha, mas não destruiu o altar. Porque no momento mais difícil pelo qual ele estava passando, sem saúde, perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu tudo, e a sua mulher, inclusive usada por Satanás, chega para ele e diz: homem, não vale a pena você continuar servindo esse Deus, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele disse: mulher, tu falas como uma louca, não receberíamos o mal que Deus permitiu vir sobre nós, somente as benesses. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não nasci, não vou voltar ao pó da terra. E nada disso Jó pecou. O altar, Satanás conseguiu destruir muita coisa, mas não destruiu o altar do lugar de oração no coração de Jó. Amém? Segundo altar é o da meditação da palavra, que eu li para vocês aqui em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 1 a 5, de 1 a 9. O altar, podemos dizer, da meditação da palavra. Primeiro oração, segundo meditação. Quanto tempo você passa meditando na palavra de Deus por dia? Quanto tempo? Você só se lembra de ler a palavra quando traz debaixo do braço para a igreja? Você tem o hábito de ler as escrituras sagradas todos os dias? Esse altar, na vida de muitos cristãos e de muitas famílias, está em ruínas. Josué nos diz que nós devemos meditar nessa palavra de dia e de noite. Não se aparte do livro desta lei, medita nele de dia e de noite. E é nas escrituras, irmãos, que nós encontramos todo o embasamento, todas as lições que uma família precisa de obter, da criança ao ancião. Ensina a criança, instrui a criança num caminho que deve andar. E até o salmista diz: fui moço e agora já atingi a velhice, que a gente vai falar no estudo da lição sobre a terceira idade. Fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência padecer necessidade. Deus é fiel, Ele abençoa aqueles que realmente buscam orientação, buscam instrução na palavra de Deus. E você precisa reerguer o altar da meditação na palavra,
ou está em ruínas, porque você não está lendo, você não está examinando, você não está sequer buscando está dando a menor importância à palavra de Deus. Mas vamos ao terceiro altar que precisa de ser reerguido. É o altar do diálogo e do relacionamento em família. Nós estamos vivendo, irmãos, numa época caracterizada pelo ativismo. Ninguém tem tempo mais para dar atenção ao outro. Você e eu, antigamente, quando não havia televisão, eu era adolescente quando surgiu os primeiros aparelhos de televisão, quando não havia internet, quando não havia redes sociais, quando não havia mídias, você tinha tempo para conversar com a sua esposa, conversar com o seu marido, conversar com os filhos, trocar ideias. Mas eu pergunto, depois desse tempo de um ativismo desacelerado, você tem tempo para a família, para dialogar, para conversar, para trocar ideias, para ter aquele momento realmente em que você vai ouvir o que é que o seu filho, ou a sua filha, o seu pai ou a sua mãe está precisando falar para você? Ou ao invés disso, nós estamos tão voltados para esses meios de comunicação que não temos mais tempo para dizer nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Eu tenho aqui um marcadorzinho de Bíblia muito antigo e tem como título assim: A Bíblia e o Celular. E você vai ouvir o que eu vou passar para você agora. Você já imaginou o que aconteceria se tratássemos a nossa Bíblia do jeito que tratamos o nosso celular? E se carregássemos a nossa Bíblia no bolso ou na bolsa? E se dessemos uma olhada nela várias vezes ao dia? E se voltássemos para apanhá-la quando esquecemos em casa ou no escritório? E se usássemos para enviar mensagens aos nossos amigos? E se tratássemos como se não pudéssemos viver sem ela? E se a disséssemos se a dessemos de presente às crianças? E se a usássemos quando viajamos? E se lançássemos mão dela em caso de emergência? Mais uma coisa, ao contrário do celular, a Bíblia não fica sem sinal, ela pega em qualquer lugar, não é preciso preocupar com a falta de crédito, porque Jesus já pagou o preço, ou a conta e os créditos não têm fim, e o melhor de tudo, não cai a ligação e a carga da bateria é para toda a vida. Eu achei muito sugestivo, muito interessante isso aqui, né? Alguém já disse, irmãos, que a internet ou o celular aproxima as pessoas que estão distantes e afasta as que estão próximas ou perto de você. Eu tenho visto isso algumas vezes, quando às vezes vamos a um restaurante self-service. Eu já tive a oportunidade de estar com a minha esposa e ver uma mesa com 4 pessoas de uma mesma família, cada um com o celular na mão, ninguém dialogava um com o outro, cada um voltado para a tela do seu celular. E tem mais uma coisa, tinha uma deles que eu observei, até mostrei à esposa, veja aí como é que essa pessoa está se comportando. Ela botava uma colher na boca e voltava para o celular. Um momento sagrado em que a gente precisa, o momento mais sagrado para uma família é a hora da refeição, quando a família está reunida ali. Pai diante dos filhos, filhos diante dos pais, olho no olho, conversando, sabendo como foi o dia, como foi a semana, quais são os problemas, as dificuldades. Ninguém mais conversa. Lá em casa eu tenho celular, tenho televisor, mas na hora da refeição a gente desliga o celular, deixa o celular para lá, a gente desliga a televisão e vamos degustar o sabor da comida. Tem muitas famílias que se alimentam sem degustar o sabor da feijoada, da macarronada, da buchada,
porque é tão rápido, é tão ligeiro e aquela correria tão grande que sequer tem aquele momento de degustar o sabor do alimento que está ingerindo, seja o jantar, seja o almoço. Então nós precisamos de restaurar, reerguer o altar do diálogo e do relacionamento, que muitas vezes está em ruínas em nossa família. Mas vamos para o quarto e penúltimo altar que precisamos reerguer, é o altar das virtudes da fé cristã. Reerguer o altar das virtudes da fé cristã. Vamos pensar apenas em alguns deles. O altar em que você precisa liberar perdão. Como é que está? E quero dizer uma coisa: não é aquele inimigo que lhe desejou mal, não é aquela pessoa que está lhe perseguindo lá na escola, na universidade, no trabalho, na rua em que você mora. Sabe quem é? Às vezes, muitas vezes a sua mulher, às vezes o seu marido, às vezes o seu pai, às vezes a sua mãe, às vezes o seu filho. Você precisa de liberar perdão. Esse altar, muitos deles estão em ruínas, porque o coração está empedernido, o coração está endurecido. Ninguém tem a humildade de saber chegar para o outro e dizer: me perdoe, eu errei. Um outro altar que poderíamos pensar em reerguer é a humildade. Humildade. E por causa, irmãos, da gente não ter humildade, damos lugar ao orgulho, à presunção, à avareza, a sentimentos que não vão levar a família a realmente sentir aquele momento que deveria desfrutar em relação às virtudes da fé cristã. Um outro altar que precisa ser reconstruído das virtudes da fé cristã são os vínculos da koinonia, ou da comunhão. Comunhão. Alguém traduzindo essa palavra koinonia, ele tem mais um sentido de afinidade de pensamentos. E entre uma família, muitas vezes isso não acontece. Não estou querendo dizer que o marido não tenha, às vezes, ou a esposa não tenha sua opinião formada sobre determinados assuntos. Mas para que não haja uma dissensão, para que não haja uma discórdia, para que não haja uma briga, para que não haja um desentendimento que leve o casamento à ruptura, nós precisamos ter humildade para naquela hora, bom, eu penso assim, minha esposa pensa diferente, mas por causa da comunhão eu não vou me atritar, eu não vou criar contenda, não vou criar confusão. Eu sei qual é a opinião dela, ela sabe qual é a minha opinião, sabe qual é o meu parecer, mas nós vamos cultivar esse vínculo da koinonia, ou da comunhão. Também um outro altar que precisa ser reerguido é da unidade. Da unidade. O próprio Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 17, quando ele fala na oração sacerdotal, ele diz: Pai, que eles sejam um, assim como eu sou em ti. Somos um, que eles sejam um. E meus irmãos, a unidade é o que fortalece a família. Sabe por que muitas famílias muitos altares e muitos lares estão sendo destruídos, estão em ruínas? Porque não há unidade. Não há unidade. O lar está dividido mesmo. E Jesus disse que um reino dividido não pode subsistir, não pode sobreviver. Mas vamos adiante. Um outro altar que precisa ser reerguido é o altar do respeito mútuo. Agradeço a você que esteve conosco e espero a sua compreensão, motivo pelo qual temos que fazer esta abrupta interrupção, mas nós vamos ouvir a continuidade desta mensagem amanhã, se Deus assim nos permitir. Que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir.